presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. O senhor ministro Alexandre de Moraes falou da anistia, que não era próprio para anistia. Ora, isso daí é uma questão política. Então, antes de julgar, o julgador que vai apresentar, ele já politiza a questão dizendo, olha, não pode ter anistia. Pessoal, quero deixar esse vídeo aqui com o ex-desembargador Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins. E aqui ele vai mostrar que o ministro e juiz Alexandre de Moraes não deixa os advogados de defesa colocarem de forma ampla a sua defesa. Não é à toa, vocês vão ver aqui nesse vídeo as falas do desembargador Sebastião Coelho e eu vou mostrar a vocês por que Alexandre de Moraes não deixa as defesas de forma plena advogarem na defesa e Alexandre de Moraes não age de forma imparcial considerando a defesa desses advogados. Alexandre de Moraes é imparcial. Vamos assistir esse vídeo, já já nós voltamos com alguns comentários. Efetivamente aguardávamos, né? Eu fiz uma intervenção porque para receber uma denúncia tem que ter uma prova material. E o ministro disse, chegaremos lá. Ou seja, ele esclarecer onde estaria o decreto do golpe, ou minuta do golpe. Quando ele fez esse esclarecimento, ele citou uma página do processo que faz referência àquele documento que já era público, que foi apreendido na casa do ministro Anderson Torres. Não tem nada absolutamente com o que supostamente o Felipe Martins teria lido na reunião do dia 7 de dezembro, onde o general Freire Gomes disse: Felipe Martins possivelmente leu aquele documento. Então, nós vamos entrar com a declaração, porque a denúncia está recebida com base numa prova que não é real. O ministro deu uma informação que ela não corresponde à realidade do processo. Aquele documento que ele citou faz referência ao ministro Anderson Torres. Mais uma coisa, eu deixei claro desde o início da sustentação oral que o Palácio da Alvorada era o local de trabalho do Felipe Martins, portanto não poderia haver qualquer surpresa à entrada dele em quaisquer dias, né? Mas aí o ministro apresenta um slide dizendo, olha aqui, tem a reunião do dia 18 de novembro. A prova que ele esteve na reunião do dia 18 de novembro é uma entrada dele no dia 19. Então isso não pode, isso não está certo, né? Isso foi demonstrado. Nós poderíamos ter feito uma outra intervenção, poderíamos, mas como eu disse com os colegas ali do lado, o jogo estava jogado, né? Então nós vamos agora fazer o embargo de declaração e eu quero, da mesma forma que no final a ministra Carmen Lúcia disse que todos nós temos que agir com boa fé, eu estou acreditando na boa-fé dos 5 senhores ministros que compõem a primeira turma, que disseram, todos eles, de que as defesas não serão prejudicadas, que todas as provas que a defesa fizer o requerimento, elas existentes, elas vão para os autos. E a primeira prova que nós vamos pedir é a questão da geolocalização. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela me dá o direito de pedir onde a operadora onde é que eu estive. Nós pedimos onde é que o Felipe Martins esteve de período tal a tal. A TIM diz, olha, não posso fornecer porque isso é processo com o ministro Alexandre de Moraes. Nós pedimos judicialmente em primeira instância. O juiz disse, não posso porque é com o ministro Alexandre de Moraes. Aí nós pedimos ao ministro Alexandre de Moraes que ele apresente a geolocalização, porque quando houve a quebra do estado de Felipe Martins, do padre José Eduardo e do advogado Amaury Saad, esses documentos foram entregues à Polícia Federal e 3 policiais federais estavam autorizados a manusear aqueles documentos. Então o documento existe. Então o Supremo, a Polícia Federal, esconder isso, vamos dizer, como temos delegado, infelizmente, que tem um lado não estão agindo como instituição, nós até relevamos, né, doutor Marcelo? A PGR fazer vista grossa, tudo bem, mas o Poder Judiciário não pode. Então nós estamos assim, bastante frustrados com esse sistema de denúncia, porque com um documento que poderia excluir o Felipe Martins dessa presença lá no Palácio da Alvorada, e volto a dizer, ali era o seu local de trabalho, não pode causar nenhuma surpresa a entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada. E mais, o ministro leu as declarações do general Freire Gomes, que era o ministro do Exército, leu rapidamente, onde o general diz, olha, possivelmente o Felipe Martins fez a leitura, possivelmente, mas na minha sustentação oral, eu
disse e repeti, o general falou, possivelmente, então com uma situação de relevância como essa, não é admissível que um comandante do exército, um general de 4 estrelas, não saiba quem participou de uma reunião de tamanha relevância. Então tudo isso aí hoje não foi apreciado. E dissemos mais, que mesmo que houvesse a tratativa para verificação da aplicação de algum dispositivo constitucional, o presidente da República, porque eu falo isso, porque o Felipe Martins está em coautoria com o presidente da República, ex-presidente da República, né? Teria que convocar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que está previsto lá nos artigos 89 e 91 da Constituição Federal. E para isso só cito 3 nomes: o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o vice-presidente da República. General Mourão, senador Rodrigo Pacheco, deputado Arthur Lira. Isso não foi convocado, então não houve encaminhamento de nenhuma mensagem para o Congresso Nacional pedindo autorização para a decretação do estado de sítio ou decretação do estado de defesa. Aí sim, com autorização do Congresso Nacional, é que poderia o presidente editar um decreto estabelecendo o estado de sítio ou estado de defesa. Então eu lamento muito que o eminente relator afirma com toda veemência que os golpistas, o decreto de golpe, colocou imagens aqui que não está no processo. Isso é irregular. Você não pode colocar para exposição pública na hora do julgamento uma imagem que não está no processo. E mais, quando mostrou a imagem daquele ônibus pegando fogo, eu vi que causou um espanto. Aquele ônibus pegando fogo foi dia 12 de dezembro, quando a prisão do cacique Sererê. Não tem nada com os atos do 8 de janeiro. Então, pessoal, tudo isso é muito lamentável. E mais, o senhor ministro Alexandre de Moraes falou da anistia, que não era próprio para anistia. Ora, isso daí é uma questão política. Então, antes de julgar, o julgador que vai apresar, ele já politiza a questão, dizendo, olha, não pode ter anistia. Então, evidentemente que nós, como advogados, doutor Marcelo e o doutor Ricardo, o doutor Edson já saiu por ali, que nós vamos combater isso dentro do processo. Agora, eu, Sebastião Coelho, como cidadão, eu vou combater também, porque eu considero isso um arbítrio. A par da defesa do Felipe Martins, eu, como cidadão, tenho todo o direito de expressar o que eu penso sobre o meu país. E sobre o meu país, o Supremo Tribunal Federal, hoje, perdeu uma grande oportunidade de pacificação. Poderia ter retirado 1 ou 2, o Felipe Martins, mas pelo menos uma pessoa desse processo, que eu não vou citar quem, diante da fragilidade das provas que foram apresentadas. Então, pessoal, nós vamos continuar na luta, na defesa do Felipe Martins, mas eu, pessoalmente, vou continuar na luta da cidadania, porque isso faz parte da minha vida. Enquanto eu não vir todos esses presos do 8 de janeiro, senhoras idosas, senhoras doentes, pessoas doentes, naquelas prisões sem seus devidos cuidados, por fato que não praticaram, e o próprio ministro Luiz Fux, na sessão do primeiro núcleo, disse que aquele primeiro momento do julgamento teve aquela parte emocional. Eu até entendo, porque era uma compreensão de que era um golpe, mas hoje, passados 2 anos, pelo amor de Deus, falar que isso é tentativa de golpe, enfim, eu estou na boa fé de que não é. Se me atribui que isso, umas indiretas que foram dadas ali, eu não me preocupo com isso, porque quando eu vim para cá, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma importância nesse processo. Quem tem importância nesse processo é o Felipe Martins, o meu cliente. Nós só somos apenas representantes dele, que somos hoje, poderemos ser amanhã, que isso faz parte da dinâmica. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a vossas excelências, porque eu não sou homem de falar e depois dizer que não disse, que não aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vim no velório de Sepúlveda Pertence, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora presidente. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita.
clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Veja só, aqui tem um trecho da defesa do desembargador que é um pouco antiga, não é de agora. Mas por que eu trouxe essa defesa do desembargador Sebastião Coelho? Para mostrar a você que Alexandre de Moraes é imparcial. E eu tenho certeza que Alexandre de Moraes não bate bem com o desembargador e advogado Sebastião Coelho. Por quê? Porque o advogado, ele não tem rabo preso. Você vê a veemência, como ele fez a defesa. Você vê a contundência, a verdade. Encarou o ministro de frente no plenário com outros ministros, centenas de advogados. Ou seja, é desse tipo de advogado que os ministros do Supremo Tribunal Federal não querem acordo e não querem deixar eles defender de forma ampla os acusados, como o Felipe Martins, o Bolsonaro. Você vê, por exemplo, o advogado de Bolsonaro, o advogado de Braga Neto e o advogado seu Sebastião Coelho e outros advogados, eles não têm acesso aos autos. Eles não têm acesso a tudo que os ministros têm acesso. Ou seja, os ministros, eles podem e têm todo o material para acusar o Bolsonaro, o Felipe Martins, o Braga Neto e os outros. Eles têm todo o material à sua disposição, de forma picotada, que eles pegam só o que lhe convém, que essa aqui é a verdade. Eles têm tudo nas mãos. Já a defesa, eles não têm amplamente tudo. É como o advogado do Braga Neto, no plenário, na frente de todos os ministros, ele disse: eu não tenho acesso ao celular do meu cliente. Os ministros e o ministro Alexandre de Moraes com a Polícia Federal investigaram, vasculharam toda a vida de Braga Neto, pegaram o telefone, já imagino o que aconteceu, bisbilhotaram tudo. Aí o advogado simplesmente pediu o celular para ter acesso às conversas de WhatsApp, a tudo, e simplesmente foi negado. Aí ele pergunta: como é que eu vou fazer a defesa? Como é que eu vou poder contestar? Como é que eu posso dizer se isso está dentro, se isso está fora? Como é que eu posso contestar o que os ministros colocam, e principalmente o Alexandre de Moraes? Como é que eu vou contestar o que Alexandre de Moraes coloca se eu não tenho acesso às informações que estavam no celular do meu cliente? Vê só que tudo está se encaminhando, aí é inacreditável. Como é que as pessoas ainda, alguns, e a esquerda é hipócrita, ela é conivente, ela sabe. Mas como é que a imprensa vê um negócio desse? Mas também a imprensa não tem moral para nada, essa aqui é a verdade, né? E muitos até passam pano e dizem que os ministros estão acobertados, eles são, né, os juízes, eles têm o conhecimento, como se os advogados fossem uns meros pobres, desconhecidos no mundo, e os ministros do Supremo Tribunal Federal fossem as cabeças iluminadas do mundo, só eles têm o conhecimento amplo, jurídico, profundo aqui na Terra. É justamente isso que acontece. Algumas pessoas da imprensa, principalmente a Rede Globo, eles veem os ministros como se eles fossem a corte mais poderosa do mundo, e infalível e impecável do mundo. Essa é que é a triste realidade. Enquanto os advogados, toda a argumentação, toda a composição, todo o arranjo que eles dão ali, trazendo palavras, não vale de nada. E você vê que eles são muito eloquentes, você vê que eles parecem que tem um banco de memórias na mente, onde eles vêm citando artigo, falando data e aquela cronologia toda. Mas os ministros não estão nem aí. Eles escutam porque tem que escutar mesmo. Mas eles, na cabeça deles, já é uma cabeça negativa. Eles já têm a sentença dada na sua cabeça, com exceção de um ministro, que o Alexandre de Moraes não gostou muito, não. Mas um ministro se opôs a ele. Um ministro bateu de frente com o Alexandre de Moraes. Por quê? Alexandre de Moraes não esperava isso. O que Alexandre de Moraes espera é que todos acompanhem o voto. Já que ele é o relator, todos têm que acompanhar o voto do relator. Flávio Dino mesmo,
a gente já sabe que o voto dele é totalmente parcial. Não tem imparcialidade. Ele quer que Bolsonaro seja preso mesmo. E não só Bolsonaro. Ele quer que todos sejam presos. Você vê que é politizado esse julgamento deles. Que eles falam, não podemos dar anistia. Não, meu filho, mas isso aí compete ao Congresso votar ou não votar. Ou seja, eles saem do campo jurídico, vão para o campo político. E a verdade é que eles são ministros políticos, eles não são ministros independentes, não são ministros de uma alta corte que querem julgar com reta justiça. Não querem. Eles querem fazer o que lhe convém. Eles querem colocar Bolsonaro atrás das grades porque já sabem que Bolsonaro, ano que vem, ganha as eleições. Essa é que é a triste realidade. Então, o Sebastião Coelho é um dos advogados que o Alexandre de Moraes bate de frente, não gosta dele, e por mais que a defesa de Felipe Martins, o advogado Sebastião Coelho, apresente uma argumentação impecável, com provas, comprovando que Felipe Martins não participou, isso não vai valer nada para Alexandre de Moraes, porque o poder da caneta está nas mãos dele. Infelizmente, todos os advogados já estão conscientes, já sabem disso, que esse julgamento está sendo um julgamento político. Essa é a triste realidade. Infelizmente, essa Brazuela, esse país das bananas, se é que nós podemos dizer assim, pelo menos quando nós se trata de justiça, do Supremo Tribunal Federal, que perdeu totalmente a credibilidade, onde nenhum desses ministros tem a moral de colocar a cara na rua, não vão à praia, não vão a shopping, não vão a canto nenhum. Só vão se for fora do Brasil, porque aqui no Brasil não sai, ninguém vê eles. Eles têm que viver isolados. Não, é porque eles são autoridades, são perseguidos. Nada disso. Se forem perseguidos é por causa da imparcialidade. Se são perseguidos é por causa da injustiça que eles fazem, e não por causa da justiça. Essa é que é a verdade. Então, eu não me sinto representado por nenhum desses juízes. Tenho certeza que a maioria dos brasileiros não se sente representado nem por Alexandre de Moraes, nem por nenhum outro. Essa aqui é a verdade. Vamos esperar o desfecho disso, do que vai acontecer com mais esse capítulo dessa novela, que infelizmente está prosseguindo, e que as cartas já estão dadas, né? É apenas um jogo, um teatro, que os advogados estão ali fazendo o que podem, mas os juízes no final das contas é quem vão dar a sentença. Triste realidade, mas é o que está acontecendo. Torcemos para que haja dias melhores, que os senadores acordem e que futuramente, 2026, mude o Senado Federal, porque só o Senado é quem pode tomar providências contundentes e firmes com relação ao Supremo Tribunal Federal. A não ser isso, vai continuar a mesma coisa, infelizmente. Então deixa o like, curte, comente, compartilhe. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.